Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para o autoconhecimento, que é o assunto das sombras. E o que significa a gente começar a se apropriar dessas energias sombrias, começar a se auto-observar, sair das mentiras, dos fingimentos, das falsidades do ego e entrar numa esfera que parece, a princípio, muito escura e parece que não vai terminar, mas que traz muita autenticidade e alegria na vida. Aqui quem fala é Evelyn Rose, eu estou mentora e terapeuta especializada na criança interior e este canal no YouTube é um canal para eu falar sobre criança interior e autoconhecimento em geral. Então vamos começar falando sobre o que são sombras. De uma maneira bem geral, sombra significa tudo que teu inconsciente armazena e não está elaborado, ou seja, não foi trazido para a consciência, ou seja, não tem luz, está num canto escuro. Vamos supor que a tua consciência tem vários compartimentos e alguns deles estão sujos, estão com águas paradas, estão podres, estão fedorentos. E tudo isso é uma imagem, né, metafórica para você perceber o que é a sombra. E de vez em quando, um desses compartimentos, ele escapa, ele sai e quer buscar a luz. Quando a gente, por exemplo, tá muito tempo bancando ser forte, por exemplo. Eu sou forte, nada me afeta. E aí algum dia acontece alguma coisa no teu trabalho e você sai chorando que nem uma criancinha. Aí você fica devastada porque a máscara da fortuna caiu por água abaixo. Então, a tua sombra, da tua vulnerabilidade, dos teus sentimentos, da tua criança interior ferida, saiu à tona. E aí você tem duas escolhas. E normalmente as pessoas elas não entendem o que está acontecendo com elas. Elas se autoproclamam de loucas e elas vão para o psiquiatra tomar remédios, porque elas precisam ser fortes. Na verdade, o que está acontecendo é uma bela oportunidade, que é a segunda opção, de despertar espiritualmente e perceber que talvez você está num personagem há muito tempo e ele não tem te beneficiado, porque toda vez que a gente escolhe usar uma máscara, por exemplo, a da Forte, que não tem sentimentos, ela não é a totalidade do teu ser. O teu ser, ele é multidimensional, ele tem muitas nuances, ele tem muitas energias. E quando a gente quer ficar insistindo em uma só energia, a sombra aparece para nos mostrar que a gente não é só aquilo que a gente quer ser, mas a gente é aquilo que a gente é. A sombra é isso. Por exemplo, ela pode ser formada na infância, quando você, por exemplo, passou um tempinho sozinha, você ficou brincando sozinha por muito tempo. Uma criança que brinca sozinha por anos e anos seguidos, ela pode ter uma profunda crença no abandono e tem medo da solidão. Na verdade, ela já se sente sozinha. Aí essa criança cresce e se torna uma adolescente que busca interações humanas. Pode buscar tantas interações que ela pode entrar em relações de sexo casual, em amizades falsas, tudo para provar que ela não quer mais ficar sozinha. Então, quando ela cresce, ela pode se tornar uma adulta que sente um vazio existencial. E esse vazio está conectado. Essa sombra, uma delas é a nossa criança ferida. Mas a gente tem sombras que não estão só conectadas à nossa criança interior ferida. Nós temos sombras, por exemplo, se alguém trabalha muito e nunca descansa, pode ter uma sombra da preguiça, né? Então a sombra, ela sempre é o oposto daquilo que a gente quer ser. Se eu quero ser muito ocupada, muito útil, eu devo ter uma sombra que me persegue, que é a da preguiça, que é a da inutilidade. Então, enquanto eu não olho para minha sombra e não percebo que de vez em quando eu não quero fazer nada e quero ser uma inútil, ela vai me perseguir. Então, talvez eu tenha ressentimentos em trabalhar tanto e talvez, ao invés de eu olhar para os meus ressentimentos, eu vá projetar nas pessoas ao meu redor e olhar para todo mundo e ver pessoas preguiçosas ao meu redor. E, na verdade, esse mecanismo da projeção do ego, é simplesmente um lembrete que eu preciso descansar. Então, o material sombrio, ele não fica na sombra o tempo inteiro, a gente projeta ele. Então, toda vez que você olhar para alguém e começar a se incomodar com uma característica da pessoa em específico, você tá personalizando a tua sombra nessa pessoa. Isso é muito interessante porque ele é um conhecimento que as pessoas não conseguem entender. Porque elas não querem perceber que é muito mais fácil se conhecer do que a gente imagina. Então, se eu projeto no outro
que ele é egoísta e ganancioso, é porque eu não quero enxergar dentro de mim isso, eu não quero admitir isso em algum nível. E o que aconteceria se eu admitisse em algum nível que eu já fui gananciosa, que eu já fui egoísta, ou eu tendo a ser egoísta e ser gananciosa em algumas situações? Acontece que eu preciso elaborar isso tudo e ter autocompaixão. E quando a gente desenvolve a autocompaixão, a gente começa a se conectar com outro ser humano, sem ser superior e sem ser inferior, porque a gente percebe como é ser humano aqui na Terra. Então, o trabalho com sombras é um trabalho que praticamente mudou a minha vida. Eu buscava muitas respostas, principalmente para crenças limitantes que eu não conseguia mudar. Quando eu comecei a estudar e aplicar esses conceitos na minha vida, junto com a técnica terapêutica, uma das que eu uso é o Theta Healing, e acolher a criança interior, eu percebi que eu comecei a ser mais autêntica e mais eu mesma. E ser autêntica e mais você mesmo é tudo que você precisa. Você não precisa usar máscaras o tempo inteiro, apesar que o nosso ego, ele adora dizer que a gente precisa sim de armaduras, de falsidades, de fingimentos. Ele gosta de falar disso, né? Esse nosso ego ferido, mas quando a gente vai percebendo as nossas sombras, percebendo que dentro delas sempre tem uma sabedoria. Exemplo, se a tua sombra da preguiça tá aí te perseguindo, a sabedoria é descansar um pouco mais ou usufruir do teu tempo com mais qualidade. Se você tem a sombra da vulnerabilidade, que é ser sensível e você querer fingir que não é, você pode começar a olhar para sua infância, para sua criança interior, e assim você vai recuperando as projeções e se tornando uma pessoa mais íntegra, mais inteira, que é o que eu gosto de chamar vocês, né? Ali no meu Instagram, o A Evelyn Rose, e em todos os trabalhos que eu faço, eu chamo vocês de íntegros, porque é o melhor elogio que eu posso dar para vocês, que é o melhor que eu posso desejar a vocês, que vocês cada vez mais, assim como eu, vão olhando essas rupturas, essas fragmentações do que você gostaria de ser, do que você realmente sente que você é. Quando a gente começa a olhar a nossa sombra, que ela vai das costas e vem para nosso campo de visão, visão interior, a gente começa a ter menos medo dos outros, da vida e do universo, porque a gente começa a olhar para nós mesmos. E quando a gente começa a olhar para nós mesmos, não pode dar errado. As coisas não vão mais dar errado. Por quê? Porque você não vai ser pega de surpresa pelo quê? Pela sua própria sombra. Então você vai sentir que você não vai se auto-sabotar, como você talvez em algum nível ali no passado se sabotaria. E esse vídeo eu espero que tenha feito muito sentido para você. E se você quiser estudar mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para entrar no curso E Vivência Amor Sem Máscaras, que é um curso que eu ensino como se forma a sombra, quais são as máscaras e o que elas reprimem. E tudo isso pode ser um conhecimento muito profundo e, se visto e aplicado conscientemente, pode mudar a sua vida. Então, gratidão. Se você gostou desse vídeo, você pode comentar, compartilhar, se inscreva no canal, que isso ajuda a aumentar o engajamento, e toda semana, praticamente agora, eu vou me empenhar para botar um vídeo aqui. Gratidão!